eu sou acadêmica de fisioterapia e esse interesse pelas práticas integrativas e complementares, quando eu e o Iago nós estávamos buscando uma temática, né, que foi nos dado uma lista, e a gente se identificou porque nós éramos, a princípio, de áreas distintas, né? Então, lá a gente identificou do quanto é importante essa interdisciplinaridade. Bom, com base, então, na temática, a gente identificou uma pergunta de pesquisa para que a gente pudesse respondê-la ao longo do programa, né? E o que a gente pensou, então? Quais eram as contribuições dessas práticas para a qualidade de vida de mulheres com câncer de mama? Foi então que a gente fez... A gente fez uma busca, né, na BVS, que é a Biblioteca Virtual de Saúde, e com alguns requisitos que eu já vou mostrar depois na parte metodológica, a gente identificou uma demanda pequena de artigos. Mas, antes disso, eu vou comentar um pouquinho com vocês a respeito da problemática. O que eu vou comentar? Um pouquinho dessa questão histórica, né, dessa política nacional de práticas integrativas e complementares, e finalizar com por que ela integra essa questão da mulher com câncer de mama. Então, só para vocês entenderem um pouquinho, quando eu falo da construção das práticas integrativas e complementares, ela já vem discutida desde 1986. Mas foi em 2003, por meio dessas associações nacionais de fitoterapia, homeopatia, acupuntura e medicina antroposófica, que eles identificaram em comum a importância dessas práticas na rede do SUS. Pensando nisso, o então ministro, né, juntaram-se e identificaram uma demanda. Levaram para o então ministro e ele solicitou que esse projeto ele fosse aplicado, envolvesse a entidade do Ministério da Saúde e representante das mesmas, né, associações já citadas, para discutir e, quem sabe, implementar essas ações com uma finalidade de elaborar uma política nacional. E assim foram N reuniões, até que em outubro de 2005 eles começaram a ver realmente frutos dessa demanda. E as reuniões estavam sim dando bons frutos para que eles levassem adiante. E em fevereiro, eles identificaram então, fevereiro de 2006, foi aberta uma portaria, que depois eu vou comentar para os senhores, a respeito dessa política implementada e dado ok. Mas, só para comentar um pouquinho, a gente utilizou outros autores. Por quê? Na realidade, a nossa pesquisa foi bem restrita. Então, a gente não utilizou outras bases de dados, justamente para identificar o que o Brasil fala a respeito dessas políticas integrativas. E a gente vai chegar à demanda de que realmente não tem uma efetividade clínica, pesquisas com significância estatística que a gente possa dizer assim, ok, isso realmente eu posso aplicar com segurança. Sabe que existem estudos, a gente não se estendeu para outros países porque foi essa metodologia que nos foi orientada. Mas enfim, no início então do século XXI, a comunidade científica buscou discussões a respeito de como que eu vou pegar essa mulher com câncer de mama que tem N restrições e dar uma melhor qualidade de vida. Foi esse o traço desejado. Então, essa relação das práticas com câncer de mama, o principal efeito deles é o quê? Minimizar todos os efeitos possíveis colaterais, de uma maneira em que ela tenha essa qualidade de vida prolongada. As mulheres com CA de mama, elas tendem a ter uma hiperalgesia, né? Então, esse aumento da dor. E, por meio da acupuntura, que já é uma técnica utilizada, né, há anos, em 1970 ela teve uma abrangência maior aqui no Brasil. E eles, junto da Organização Mundial da Saúde, que começou a defender, identificou, fez pesquisas e publicou uma portaria em que continha essas 41 patologias, das quais tinham efetividade clínica. Dentre elas, uma relação com a minimização da dor no efeito pós-quimioterápico. Aí, então,
estou tendo uma boa efetividade clínica. Ok. Eles também identificaram essa questão religiosa, como já foi mencionado no curso anterior, quando não me recordo o nome dela, que também comentou a respeito das práticas integrativas e complementares. É muito importante essa questão espiritual, junto do tratamento biomédico. Então, nos artigos que eu vou comentar com os senhores posteriormente, realmente eles tratam dessa questão da importância da questão espiritual. Por quê? Porque quando eu estou bem espiritualmente, eu tendo a ter um ânimo maior para adesão a esse tratamento biomédico, que é isso que elas comentavam. A grande maioria tinha receio em responder os questionários e dizer assim, olha, eu não faço nenhum tipo de tratamento, né? Ou então com práticas integrativas complementares, com medo de retaliação daquele profissional no qual eles estavam dando esse feedback. Próximo. Pensando nisso, então, como eu havia comentado, em 2006 houve a aprovação e a inclusão, né, da medicina tradicional chinesa, com o método da acupuntura, homeopatia, a fitoterapia e a medicina antroposófica. Eles fizeram um adendo nessa política, associando depois de 2 meses o termalismo. Depois eu vou comentar por isso que a gente incluiu ele nos nossos descritores também. Bom, aí só para comentar um pouquinho para os senhores a respeito da acupuntura, né? Então, como eu já havia comentado, já tem artigo suficiente dizendo que essas mulheres com essa hiperalgesia, elas tendem a ter um ganho muito grande com a técnica da acupuntura. Assim como a homeopatia, que foi introduzida aqui no Brasil pela Associação Médica de Homeopatas Brasileiros em 79, o objetivo maior deles era de reduzir essa farmacodependência. Aí vem toda uma escala. Hoje ela é regulamentada pelo CRM, pelo CRV e pelos farmacêuticos também. Ou seja, ela, além de ser uma prática já regular, ela é uma especialidade desses 3 profissões. O que leva a crer que para nós é um ganho, visto que eles identificam aquela integralidade que a medicina antroposófica já vem a acrescentar ainda mais, de tratar o paciente de forma integral, multidisciplinar e tudo mais. A fitoterapia, o uso de plantas medicinais segundo a Organização Mundial de Saúde, de 1978, ela tem um grande potencial no Brasil porque a gente é um dos maiores produtores, né, dessas diversidades vegetais do mundo. Inclusive, num laboratório do qual eu faço parte de neurociências, a gente faz pesquisa em plantas. E hoje, uma das meninas, né, que é da naturologia, lá na Unisul, a gente tem esse curso, que é o segundo do Brasil, agora está tendo essa maior participação, e é fantástico. A gente trabalha na minimização da dor e eu estou falando disso porque realmente eu vivenciei na prática. Então, realmente, o efeito tanto é que ela publicou, né? Estou falando porque já está publicado, está hoje fazendo o doutorado lá na PUC. Então, é importante a gente explorar o que a gente tem de melhor, né? Eu vejo como o Brasil um potencial muito grande nisso e levando em consideração também os efeitos colaterais para a medicação, né? Que é tida hoje, tem uns efeitos ruins para esses pacientes, que já sofrem um monte. Bom, pensando nisso, nós tentamos responder aquela pergunta inicial. E aí, existem essas contribuições para a qualidade de vida, né, dessas mulheres com câncer de mama? Foi então, próximo, que a gente fez uma pesquisa na BPS, né? E a gente identificou inicialmente os descritores práticas integrativas e complementares e câncer. Encontramos só um artigo. Bom, ficou pobre, a gente pensou que a gente poderia estar aumentando, e a gente fez, né, esses descritores que tem lá específico em ciências da saúde, práticas integrativas e complementares, achamos como sinônimo terapias complementares, e câncer de mama, achamos como sinônimo câncer mamário. Encontramos 356 artigos. Nossa, quando a gente olhou, disse assim, nossa, a gente tem 4 meses para ler 356 artigos. Ótimo! Só tinha um problema, uma restrição, que tinha que ser português. É uma
da metodologia que o programa abordou para a gente ver o que tinha aqui no Brasil. E aí a gente encontrou só 5. E daí eu fico pensando, né, tem que pensar como pesquisador, né? E não a gente começar a investir nessa academia científica, né? Vamos lá. Então, a gente pensando com o objetivo, novamente, de aumentar, a gente foi na política nacional dessas práticas integrativas e complementares e identificamos, então, aquilo que eu já havia comentado com os senhores, as práticas em que o SUS, né, defende, que seria a acupuntura, homeopatia, fitoterapia, medicina antroposófica e o termalismo, que foi a diretriz que foi adicionada posteriormente. E a gente usou esses descritores e o que a gente encontrou numa demanda final, né, contando já com aquele das práticas integrativas e complementares, 14 artigos. Até aí nós ficamos felizes. Opa, 14 artigos, vamos lá. Só que, desses 14 artigos, 9 eram de comutação e sairia em torno de R$30 cada artigo, né, levando em consideração que era R$ 2,60 cada página e eles tinham no mínimo 12 páginas, tornou inviável a questão financeira. Aí a gente utilizou para esse estudo 5 artigos, né? Então essa aqui é só na realidade para explicar para os senhores o quanto que existe um déficit, 14 artigos, né, dentre 356, sendo que a maior demanda de artigos é dos Estados Unidos, porque a grande publicação que eles fazem é nessas revistas que tem o índice, o fator de impacto um pouco maior. Então, a gente identificou esses 5 artigos que os quais eu vou apresentar agora para vocês. Conhecerem um pouquinho do que está sendo produzido aqui no Brasil. Por favor. Agora, então, esse artigo aqui ele é de 2009. O deck dele é relacionado à terapia complementar. O que ele identifica, então? A evidência sobre o uso dessas práticas no tratamento convencional de neoplasias mamárias. O que ele buscou? Ele buscou identificar essa prevalência, né, no uso dessas práticas tratadas no ambulatório de mama lá da Unicamp. Para o uso desses... queriam saber o motivo desse uso. Eles fizeram, então, 2 tipos de entrevista. Eles fizeram uma entrevista perguntando e fizeram uma entrevista aprofundada. Ou seja, primeiro perguntaram: oi, fulano, tudo bem? E aí? Você faz prática, né? Como é que é o seu dia a dia? Vocês só faz o tratamento? Esse tipo de tratamento? Aí eles diziam: só o tratamento que é regulamentado e tudo mais. Conversando mais com eles, nessa entrevista que era um pouco mais informal, eles identificaram que desse percentual, que eram cerca de 95 pessoas, dessas 95, 82 foram entrevistadas, porém teve um déficit de 13, chegando só a 69 colaboradores para essa pesquisa. E chegaram à conclusão que 90,2% negaram o uso no primeiro momento. E depois eles identificaram que 96,3% fazem menção a algum tipo de prática. Às vezes eles não têm noção, e a pesquisa não pode ser indutória, e dizer assim, a oração é considerada uma prática, então ela não podia chegar para ele e dizer o que era. E nessa aprofundada ela foi mais questionadora, talvez por isso que eles chegaram e comentaram o que eles faziam, né? Então, as pacientes, elas tinham ciência, eram questionadas: mas a senhora só usa esse método? Não, a gente sabe que ele é complementar. Eu achei engraçada essa frase. Primeiro é o Deus e o médico, daí o Deus vem primeiro, o médico vem depois. Legal essa associação dela, o que ela quis dizer com isso? Espiritualmente, ela acredita em algo, mas tem um profissional que é natural que na nossa vida, até familiar, a gente tem alguém de referência. E para ela era o médico, então foi isso que ela trouxe de demanda. E o resultado é que houve melhoras nos sintomas, porém, o que é interessante de repente é que o que eu percebi, né?
Não existe diferença estatística, até porque quando tu vai fazer uma pesquisa qualitativa, é muito difícil tu conseguir ter uma fidedignidade muito grande. Até porque eles não explicaram qual foi a metodologia deles da escolha da amostra e tudo mais. Só que a conclusão deles, e talvez o déficit eu acho que foi essa parte mais metodológica, é que houve sim melhora dos sintomas, afirmaram que não tinham pensado nos efeitos colaterais porque fizeram uso de castanha da Índia, né, que são muito indicados, e chegaram à conclusão que na realidade começaram a ter alguns efeitos colaterais. Foi então que algumas descobriram que, opa, eu preciso de uma orientação. E foi por meio disso que a gente precisa identificar o quanto é importante a orientação. Existem as práticas integrativas? Existe, mas precisa também essa educação profissional. Próximo. Obrigada. Aqui ele está no deck homeopatia. Ele fala do papel dos alimentos funcionais na prevenção e controle do câncer de mama. Então, o objetivo dele era para identificar certos tipos de alimentos e o papel desses alimentos na prevenção do controle desse tipo de neoplasia. Ali ele deu uma breve explicação, que ele acredita, né? Os artigos já trazem isso, que existe uma influência nessa quimioprevenção através de mecanismos anticarcinogênicos, antioxidantes, anti-inflamatórios, que, apesar desses poucos estudos, ainda há um déficit de trabalhos epidemiológicos dentro do Brasil. Fazer pesquisa dentro do Brasil, como a gente sabe, é um pouco difícil por conta do controle. Então, isso foi o que ele comentou assim, de déficit para dar continuidade na pesquisa. Próximo. Bom, aqui ele comentou de 5 categorias, e dentre elas ele só fez um breve levantamento de histórico dentro dessas categorias. E o que ele chegou? O ômega 3 eles relatam que inibe a formação do câncer, então leva a crer que ele é um potencial. Só que existe um potencial anticarcinogênico. Ok, mas ele também trouxe outros estudos, que eu não comentei ali, que ele diziam que ele pode ter um potencial carcinogênico, mas precisa de um profissional nutricionista que saiba, assim como a medicação. Eu digo, qualquer profissional medica da sua forma, né? Então, assim como a medicação, existem alimentos que podem inibir o efeito que seria o efeito desejado do ômega 3. Se tu não tem uma combinação alimentar adequada, tu não vai ter o efeito desejado. Ali, o do ácido linoleico conjugado, nos estudos a sua ação vem sendo investigada em 3 fases. Na iniciação da carcinogênese, a iniciação, promoção e progressão. Ou seja, o que sabe-se é que alimentos com esse tipo de nutrição, vamos dizer assim, eles tendem a ter eles auxiliam na inibição da proliferação dessas substâncias. Já as fibras, os estudos relatam que a correlação dessas fibras reduzem o estrogênio bioativo no sangue. Ou seja, o fitato, que eles correlacionam com esse estrogênio, né? Que eles dizem que a união dos dois potencializa o efeito anticarcinogênico. Porém, eles dizem, a gente não pode afirmar com certeza, porque ainda não existem estudos que auxiliem, né, e pode dizer assim com bala na agulha que não, isso funciona. Os minerais e vitaminas, eles elencaram, né, nesses estudos que a vitamina A, C e E, assim como o folato e o selênio, tem um efeito de defesa de espécies. Eles, na realidade, eles têm aquela potencialização de são antioxidantes, né? E acabam promovendo uma ação contra esses danos do DNA. Regulação de diferenciação celular, inibição de crescimento de células mamárias cancerígenas, de modo geral é o que eles trouxeram de benefício. Os fitoquímicos, que seriam ele deu mais ênfase, né, para as isoflavonas, então ele diz que a linhaça ela tem tanto fibras quanto as vitaminas, então é um dos alimentos mais bacanas para ter uma interação de todas essas 3 cadeias, né, na proteção contra como um anticarcinogênio. E aqui ele diz que as isoflavonas, na realidade, elas têm uma efetividade maior dentro das pesquisas, mesmo que brasileiras identificaram em populações asiáticas. Próximo.
Enfim, na parte da discussão eles chegaram à conclusão que o quê? Que as pesquisas nessas áreas, né, mais de nutrição devem ser estimuladas e que uma vez que eles identificaram a necessidade do esclarecimento sobre a ação dessas substâncias alimentares para que não leve a uma intoxicação e aquela velha história, né? Eu ouvi que aquilo funcionava, então eu vou indicar porque se para mim funcionou, funciona para outra pessoa também. Então é importante o profissional estar orientando. Bom, aí os 3 últimos que eu vou abordar para vocês os decks da fitoterapia. Esse aqui é o primeiro artigo em que ele fala sobre o tratamento das ondas de calor, ou fogachos, né, que eles referenciam em outro artigo, e mulheres com câncer de mama. Aqui eles só queriam verificar se esses tratamentos, esses sintomas, esses distúrbios vasomotores em mulheres com CA de mama, por meio de uma revisão sistemática. Então eles pegaram as bases de dados, Medline, PubMed, Lilac, Cielo, utilizaram 6 decks relacionados à parte metodológica e também à questão de ondas de calor. Usaram termologia também, distúrbios vasomotores, de língua inglesa e portuguesa. Mas então esse daqui foge um pouco da metodologia, né? Mas aqui o artigo que foi publicado no Brasil quis contrapor isso, então a gente acabou incluindo por esse motivo. Próximo. Bom, ele trouxe aqui cerca de 8 itens que são benéficos para tratamento de CA de mama. Então ele comentou do exercício físico, que é uma terapia comportamental. Nesse laboratório onde eu também faço parte, a gente faz trabalho experimental. E a gente um dos doutores, eles estão agora fazendo, já está se vendo resultado, eu não posso falar o nome da substância, mas é um quimioterápico e a gente trata os animais com o exercício físico e os resultados estão assim bem bacanas. Então esse eu também posso dizer que é um bom indicativo para tratamentos, efeitos colaterais desses pacientes com CA de mama. Fizeram uma pesquisa com 325 mulheres com menos de 50 anos e colocaram em 3 grupos, os quais eles não definiram os grupos, se existe placebo, se existe controle, não especificaram. O que eles perceberam? Melhora o estresse, ok? Promove mais relaxamento e diminuição dos episódios de ondas de calor. Só que, de qualquer forma, precisa de mais estudos, porque apesar da amostra ter sido grande, eles não especificaram na parte metodológica, rigorosidade, quais tipos de exercício aeróbico, exercício anaeróbico, enfim, isso é importante porque se um profissional está lendo, o que ele verifica nisso? Primeiro, encaminhar para o profissional responsável, né? Seria a primeira conduta viável. Mas, se tu está no teu consultório, falando com o teu paciente, tem que fazer exercício, será que aquele exercício ativo, no qual ele, um exercício, uma caminhada, é o suficiente como tratamento? Então, talvez esse foi o déficit dessa pesquisa, né? Ele trouxe 2 artigos para essa temática. Estrogênio e progesterona, os estudos eles relatam então um aumento de 3 vezes mais riscos de casos novos de recorrência em terapia hormonal. Por isso que a parte da fitoterapia que vem sendo tão explorada, por conta desses efeitos colaterais e a minimização do risco de incidência. Alguns estudos isolados mostraram a eficiência da progesterona em relação aos fogachos e disseram que não houve recorrência significante em relação à volta do câncer, né? Então precisa de mais estudos e a tibolona, que é um sintético de progesterona, androgênica e estrogênica, ela é o melhor, né, dentro da pesquisa, é melhor utilizá-la do que a terapia hormonal. Lembrando assim, quando eu estou falando aqui, esse é um artigo de 2009, né? Ou 2004? 2009 só pode voltar ali. De 2010. Nós estamos em 2015, né? Então, não tomem às vezes isso que eu estou falando como verdade, até porque existem revistas muito melhores em outros lugares com fator de impacto. Porém, é o que o Brasil traz como uma atual realidade.
E ele identificou que entre a terapia hormonal e a tibolona é melhor. Nesse caso, as mulheres após o CA de 3 anos, eles fizeram também um estudo com a tibolona e tiveram uma melhora de 5% em relação ao grupo placebo. Então, eles pegaram 2 grupos, um fazia tibolona e o outro não fazia nada, mas achava que estava fazendo, né? É o famoso placebo. E aí, o que aconteceu? Identificaram que aquele grupo que não estava recebendo nada teve 10,2%. O grupo que estava com 15,2%, que é o do tibolona, teve uma efetividade maior em relação ao índice de fogachos. Porém, os estudos são controversos. E aumentou ou recidivo? Aumentou a recidiva. Antidepressivos, então. Os estudos eles trazem, né, que esses inibidores seletivos da recaptação da serotonina, eles reduzem os fogachos entre 50% a 60%. Existem estudos hoje que pacientes em terapia com exercício físico podem chegar a esse mesmo percentual, dependendo do caso do paciente e da orientação do mesmo, é óbvio, né? Aos mesmos resultados. Bom, e ele utiliza ali como principal, dentro da cadeia de antidepressivos, a venlafaxina. A gabapentina ela é usada em tratamento de epilepsia neurogênica, usado para distúrbios vasomotores, que é o da temática, né? E eles fizeram 3 grupos, placebo, 30 mg e o de 900 mg, 300 mg e 900 mg. E identificou que quanto maior a dose, melhor o resultado, porém não falaram se existia um maior índice ou não de recidiva. Próximo. E falando agora um pouquinho das isoflavonas e da simifuga rancemosa, que é uma planta também, eles identificaram que dietas ricas, né, com esses fitoestrogênicos, nessa síndrome climatérica, esses distúrbios vasomotores, fizeram uma pesquisa usando junto com ele um tratamento, né, que geralmente é dado para essas mulheres pós-câncer com tamoxifeno, e elas ingeriram por 4 a 12 semanas, 500 ml, era um copinho onde tinha 90 gramas de isoflavonas e diariamente elas tomavam. De 4 a 12 semanas não houve significância estatística, porém eles identificaram que houve uma diminuição dos fogachos. Só que para pesquisa e aplicabilidade clínica não existe, não é interessante algo que não tem uma diferença estatística, porque daí eu não estou redirecionando para o meu paciente de forma coerente, né? A simifuga rancemosa, ela é uma planta, então, cheia de, como se fossem amorinhas assim pequenas. Ela tem propriedade fitoestrogênica. Foi feito então um estudo com mastectomizadas, queixas de fogachos, por 1 ano ingerindo esses extratos. Então, um grupo de 90 pacientes tomava o tamoxifeno mais esse extrato. O outro grupo só tomava o tamoxifeno, mesma dosagem. O que eles identificaram? Que no grupo 1, que tinha essa dosagem de 2 medicações, houve uma maior diminuição da queixa em relação ao que só tomou o tamoxifeno. Então, se for colocar, reduziu quase, não diria 1/3, né? Que 1/3 daria 72. 1/3, quase 1/3. Próximo. Acabando, tá? A discussão, então. Eles relatam que os resultados são muito conflitantes, comentam das amostras não serem significantes e necessita de mais ensaios clínicos com fidedignidade no controle e ter um placebo, né, que é o duplo cego, que realmente é um dos mais fidedignos dentro da pesquisa. Próximo. Bom, o segundo, então, ele fala sobre a questão dessa hipoestesia, dor e incapacidade dos membros superiores, do membro superior, né, após a radioterapia, no tratamento de CA de mama. Esse artigo aqui, falando dentro da metodologia que eu venho apresentar para os senhores, ele não é tão interessante. Por quê? Ele não fala o tipo de terapia complementar que é utilizada. Resumo da ópera, ele só diz o procedimento e diz que a terapia complementar é sim
interessante de ser aplicada na clínica para pacientes com esse tipo de demanda para o profissional. Porém, em nenhum momento ele comenta qual é a terapia. Mas, como ele foi apresentado num dos descritores, eu só estou apresentando a critério mesmo de conhecimento. Próximo. Esse é só o que eu estou dizendo. E o último, que é a Paulina Cupana, famosa em Guaraná, para quem às vezes quer estudar, né? Virar noites. Ela é uma planta que ela é utilizada na sua forma de extrato mesmo, no controle de fogachos em pacientes com câncer de mama. Fizeram então um estudo piloto de março de 2011 até outubro de 2012. O pré-requisito para entrar nesse estudo era o quê? Que essas mulheres com CA pós-tratamento, né? Então eu fiz até ontem, daqui a 3 meses eu vou começar a participar desse grupo. Elas poderiam estar fazendo uso de tamoxifeno, de vitamina C e que tivessem no mínimo 14 episódios de fogacho por semana. Aí o que acontece? Elas receberam então 50 mg via oral 2 vezes por dia por 6 semanas desse extrato. As avaliações então elas ganharam diário e nesse diário elas tinham que dizer assim, tive fogacho às 10 da manhã, foi assim, grau 1 leve, grau 2 moderado, grau 3 grave ou grau 3 muito grave. Elas foram orientadas no que se enquadrava em cada grau? Sim. Eles comentaram com ela que o grau leve era próximo desses sintomas, o grau moderado era próximo. Então elas relatavam isso, que eles buscavam nesse tipo de pesquisa algo mais qualitativo. As avaliações da equipe que estava cuidando eram mais semanais. Resultado, 18 pacientes, apenas 15 conseguiram se manter. Por quê? Algumas tiveram uma não adesão, não gostaram do tratamento, não gostaram do gosto, enfim, não quiseram participar. E a média de idade foi 48 anos, variou de 36 a 64. Dentre delas, 7 eram menopausadas e uma era em pré-menopausa. O restante, eles não colocaram do que se tratava. 10 delas diminuíram o número e gravidade, ou seja, em 50%, então de 15, 10 tiveram uma boa efetividade e houve relatos de alguns desconfortos leves. Náusea, inchaço, alteração de humor, nada que as levassem a não adesão do programa. Próximo. Bom, então eles identificaram que o tamoxifeno ele tende a diminuir essa qualidade de vida e aumentar os efeitos colaterais. Por isso que a fitoterapia vem aí buscando N soluções para minimizar e ter o mesmo efeito, um efeito próximo. E essas mulheres com pós-CA, elas precisam de outras opções não hormonais que não ocorram esses efeitos tão danosos, que é comum. Cerca de 2 artigos trazem, no mais recente, cerca de 65% das mulheres que pós-CA, elas trazem uma demanda de fogachos. Então, para elas é muito incômodo, né? Porque o fogacho inclui, pode chegar a ansiedade, transpiração abundante, aquela sensação de calor. Então, para uma pessoa, vamos supor, vamos pensar lá numa senhorinha que trabalha no sol, mesmo assim continua trabalhando e ainda tem esses sintomas, para ela é ruim, pensando como um ser humano, ela não é como diz a Sene, ela não é uma mama, Então, a paulina, então, que é essa planta, ela tem efeito anti-inflamatório, que existem relatos da diminuição da fadiga em pacientes pós-quimioterápicos, porém a referência ele não trouxe, e por isso que eu não vou dizer para os senhores que tem dignidade científica. O mecanismo de ação ainda não está claro, e a sugestão do próprio artigo é que tenha um grupo controle, placebo, para melhor comparação e avaliação. Próximo. Então, o que a gente conclui? Minha frase clichê durante toda a apresentação foi: precisa de mais estudos, E é exatamente isso que eles dizem. Para que a gente possa fortificar essa técnica no Brasil, gente, é ciência. Para te dizer assim, não, isso funciona, não é porque funciona porque eu testei com os meus 2 pacientes na minha clínica. Funciona porque tem efetividade
efetividade clínica, eu fiz com uma amostra, teve um respaldo científico, e por que não publicar artigos, né? Isso é tão bom. As que estão sendo colocadas em prática devem ser realizadas por profissionais orientados, aí então gera uma demanda dessa educação permanente sobre essa temática. Necessidade de pacientes comunicarem à equipe do uso dessas técnicas pelo receio, às vezes, de serem tu tá tomando, não, tu não pode, tu não deve, tá fazendo isso errado, viu que o teu trabalho tá dando errado por causa que tu tá usando isso. Então eles têm que ver que esse tipo de técnica, de uma forma orientada, pode ser sim utilizada. Fortalecer essas políticas dentro das unidades básicas de saúde, por exemplo, nas municípios adjacentes a Florianópolis, Palhoça, São José, já que em Florianópolis, com o PET, a gente teve a feliz oportunidade de acompanhar todas as UBSs de Florianópolis. E uma prática que a gente viu até, né, uma profissional realizando é a da acupuntura. Então, ela está bem estabelecida nas unidades básicas de saúde. Não estou dizendo que em todas tem, né, mas existe sim esse método que está sendo empregado. E a PICA, ela deve ser, então, um tratamento complementar, que é o que ele conclui, e não substituir o convencional. É isso. Muito obrigada.